Meus amigos, tudo bem? São Metal Days, eu sou o Edu, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de cinema, mais especificamente de um filme, então se liga aí. Bom, aqui no Metal Days a gente já falou de cinema, a gente falou de algumas participações, outros assuntos relacionados especificamente a heavy metal e cinema. O filme que eu quero trazer para vocês hoje, ele se chama Metalhead, ele é um filme da Islândia, é um filme de 2013. Esse filme chegou a concorrer a alguns prêmios, claro, um circuito mais alternativo, não no Brasil, obviamente, aqui nem chegou nos cinemas, se eu não estiver enganado, chegou a passar em algum outro circuito menor, mas claro que não nas grandes redes, né? Por que eu separei esse filme? Ele já tem 7 anos e agora eu resolvi falar dele. Começando a pipocar algumas coisas, algumas resenhas, algumas coisas falando sobre esse filme. Eu lembro do lançamento dele na época, mas nunca me interessei por assistir, na verdade. Acabei esquecendo, passou em branco, né? Então eu vi o filme, tá fresco na minha cabeça, né? Então é mais fácil pra gente falar sobre ele, tá? Como eu disse, ele é um filme da Islândia, que já não é um país que tem muita tradição em fazer cinema. Mas o filme é muito interessante por alguns motivos, tá? Primeiro, porque ele é um drama. Normalmente, quando você vê um filme que tem a ver com heavy metal, ou ele está inserido num contexto próprio, ou seja, é para falar especificamente daquele assunto de heavy metal, ou é um filme musical, ou é um filme de comédia, enfim, são raros os filmes que você vê um drama e que tenha o heavy metal como um pano de fundo, digamos assim. O filme ele não é um filme que fala de música, não é um filme que fala necessariamente de heavy metal. Mas ele conta a história de uma menina, a Hera, e ela, quando jovem... só queria dizer antes de começar aqui, alerta de spoiler, tá? Vai ter spoiler, infelizmente o filme já tem 7 anos, e gostaria de falar um pouco mais detalhadamente dele, então se preparem aí que tem spoiler. Então, vamos lá, começar de novo. A Hera é a personagem principal, e quando criança, acontece uma tragédia na família, né? O irmão acaba morrendo. Eles moram numa comunidade na Islândia bem rural, um lugar muito afastado. Essa morte do irmão acaba abalando não só ela, como toda a família. E, de certa maneira, ela se sente culpada pelo que aconteceu. A família acaba, por conta dessa morte, meio que cada um lidando com seus sentimentos, sem conversar sobre o assunto, sem falar sobre o que tinha acontecido. Esse irmão que morreu, ele era fã de heavy metal. Então a Hera acaba, com essa dor que ela está sentindo, né, ela acaba meio que absorvendo essa cultura do irmão. Ela entra no quarto dele, sentindo falta, óbvio, né, e vê todos aqueles posters, aqueles discos, aqueles materiais da banda, e ela acaba absorvendo tudo isso. É claro que é uma maneira de, eu não diria que achar consolo no heavy metal. Ela absorveu aquilo mais por conta do irmão, mas ela acabou entendendo toda aquela cultura, tudo aquilo que o heavy metal tinha e trouxe aquilo para ela como uma válvula de escape para ela poder lidar com todos esses sentimentos, né? A morte do irmão, a família distante, morar num lugar tão afastado, sem ter com quem conversar. Enfim, ela traz toda essa bagagem dessa cultura heavy metal ali para a vida dela naquele momento. O filme, como eu disse, ele tem uma linha toda de drama e ele é bem interessante justamente por isso. O heavy metal ele é colocado dentro dessas pitadas assim no filme. Tem trilha sonora ali, momentos tem Judas Priest, entre outras bandas, tem citação a várias outras bandas em vários momentos do filme, mas não é o tempo todo falando de heavy metal, é mais em cima dessa personagem principal. Ela vai desenvolvendo o filme tentando lidar com tudo isso, mas é muito legal ver que o diretor teve essa ideia de deixar esse tom mais dramático, né? Eu falo por uma questão pessoal, já perdi pessoas próximas a mim, então eu sei que a música ajuda bastante em todos os sentidos, é uma válvula de escape, você pode ter ela como consolo, você pode ter ela para realmente explodir, para transbordar junto com aquela música os sentimentos que você está tendo por tudo aquilo, né? O luto, a perda, tudo isso é muito difícil. Só quem passa por isso é que realmente sabe como é. Eu, infelizmente, já tive essas experiências e sei realmente o que acontece.
Bom, ela vai conhecendo mais essa cultura, né? O filme começa na infância dela lá nos anos 70, então ela absorve aquele heavy metal dos anos 80. Tem dado o momento do filme que ela vê aquelas notícias falando da Noruega, até porque o filme é islandês, né? As notícias da queima de igreja, daquele movimento black metal do início dos anos 90, e ela acaba se maquiando, enfim, acaba produzindo algumas músicas por ela mesma. Então eu particularmente achei interessante essa sensibilidade nesse sentido, né? Muita carga emocional, muito drama com heavy metal como pano de fundo, né? Isso você não encontra em qualquer filme. Ela vai aprendendo a lidar com esses sentimentos, a família acaba também de uma certa maneira, cada um tendo que lidar com essa perda. Isso fez com que a família sofresse um abalo muito grande, né? E depois eles acabam conversando sobre isso, cada um à sua maneira, e mais uma vez entra a música pesada como fundo aí para fazer com que essa família acabe lidando com toda essa situação. Achei um filme bacana, um filme interessante, claro, não é um filme para qualquer um. Se você assistir esse filme como um cara que não conhece nada de música, talvez você não se interesse, ou mesmo que você assista, talvez você não goste. Mas eu particularmente gostei, não é o melhor filme do mundo, lógico, não é uma obra incrível, mas eu acho que vale a pena a menção, vale a pena assistir por conta desse quesito de você juntar música pesada com cinema, principalmente se tratando de um drama. Então é o filme Metalhead, espero que vocês assistam, que vocês gostem, depois eu quero falar um pouco mais de filme. Tem o Lords of Chaos, que é um filme que esse conta aquela história do Mayhem, aquela cena do black metal dos anos 90, também acabei ainda não vendo, vou ver se eu assisto para trazer alguma coisa. Então fica essa dica rápida aí do Metalhead, é um filme muito bacana, vale a pena, então confiram. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, Metal Days está sempre com vídeo novo, me procurem lá nas redes sociais, @EduBertolucci no Instagram, Metal Days está lá também sempre com vídeo novo, tem os videoclipes, confiram o material lá. Então vejo vocês em breve, até mais, se cuidem, tchau!